Crítica Davi versus Saul. Lembrando que vou deixar o link. Esta aula de hoje, nosso bate-papo, tem uma relação com o nosso vídeo, que eu vou deixar aqui o link sobre crítica. E lembrando também que há vários vídeos, o que é crítica, que é a apreciação de mérito e demérito. Então, vou deixar esses links para que você tenha um bom conhecimento e possa entender melhor o nosso bate-papo de hoje. E eu falei na aula anterior que eu faria uma comparação entre as atitudes, comportamentos de dois reis, os dois primeiros reis, Saul e Davi, de Israel. E aí nós vamos ver que a crítica tem uma grande pegada, né? Uma grande ligação com o caráter de uma pessoa. Quer conhecer uma pessoa, faça uma crítica. E dentro do nosso escopo de comunicação oratória, mais precisamente do debate. Lembrando que esse nosso bate-papo também ele tem uma grande relação com o nosso curso de como fazer debate, como participar do debate, como elaborar um debate, reagir a um debate e assim por diante. Na aula anterior, eu deixei bem claro que debate, ou a crítica, né, está muito ligado ao debate. Dentro do debate, quando a pessoa recebe uma crítica, uma observação, muitas vezes ela reage negativamente, perdendo ali toda a sua credibilidade. E eu falei a aula passada a grande pegada das neurociências nos dias de hoje. Neurociência já mostrou bem claro que as pessoas que são sujeitas à crítica, reflexão e correção têm sim uma neuroplasticidade, ou seja, o seu cérebro é transformado de uma forma positiva. Isso que é importante. Para mim, professor Carlos, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Davi e Saul são os dois primeiros reis de Israel. Sem entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes, vou deixar logo em seguida a referência bíblica para que vocês leiam. Os capítulos são poucos capítulos, um, dois, três no máximo, onde você pode entender a história. Mas há quem diga que Davi cometeu um erro, um pecado muito inferior a Saul, né? Lembrando que Davi se encantou com uma mulher, e era época de guerra. Ele descobriu que essa mulher era casada, Betseba, casada com Urias, e ele fez com que Urias fosse à frente da batalha e pediu para que o comandante colocasse ele à frente da batalha para que Davi ficasse com a mulher dele, uma vez que já tinha até ficado. E isso aconteceu. Então ele cometeu ali, perante as leis, né, bíblicas, dois crimes. Um homicídio, né? Embora ele não tenha diretamente matado, quando ele deixa Urias ali à frente da batalha, a morte era quase que certa. E acabou acontecendo. E o fato de ter ficado com ela, né? Saul apenas desobedeceu, né? Houve uma orientação do profeta para que ele cumprisse determinadas ações e atividades, e ele não cumpriu. E esta desobediência, né, do profeta Samuel fez com que ele perdesse o reinado. Aqui duas coisas interessantes que eu preciso deixar bem claro. Os dois cometeram equívocos, erros à luz de uma visão religiosa, pecaram. Só que Davi, quando corrigido, repreendido pelo profeta Natã, ele teve um comportamento totalmente aceitável. Olha só, nós não vamos entrar no mérito das condutas, dos comportamentos deles. Não é o mérito que está em questão, e nós não vamos aqui aprovar erros, né? Mas, à luz da crítica que nós estamos falando, à luz da correção, da reflexão, isto é importante. Davi, ele, quando corrigido dos erros que ele cometeu, ele se silencia, reflete sobre aquilo que ele fez,
é penalizado, ele sofre consequências dos seus erros e se corrige e é preservado. Contudo, Saul, quando erra, também corrigido, no caso criticado pelo profeta, ele não aceita o que nós falamos na aula anterior, o princípio da negação, né, da psicanálise, muito bem elaborada, essa teoria por Freud. Ele nega e depois que ele vê que a negação não cai bem, ele passa uma atitude psicopata. Nós já falamos, na aula anterior, entendo que é psicopatia na comunicação. Psicopatia tem vários frentes. Uma das frentes é quando a pessoa não aceita uma determinada correção e coloca a culpa nos outros. E Saul faz exatamente isso. Olha, eu não fiz isso que você está falando. Depois fica comprovado que ele fez. Depois que fica comprovado, ele atribui a sua conduta, responsabiliza outras pessoas. Não que foi o povo, que eu tinha outra finalidade e assim por diante. Ou seja, esta é a abordagem que é muito interessante para nós. Davi aceita a correção. Conforme eu falei na aula anterior, a aceitação provoca ele se refletiu, corrigiu, provocou uma neuroplasticidade, uma coisa muito interessante que a neurociência tem explicado. Foi corrigido, penalizado, sofreu as consequências dos seus erros e foi restabelecido, preservado no seu reino. Saul, muito pelo contrário. Negação, passa a negar, dá desculpas esfarrapadas, ou seja, não houve aceitação de crítica, não houve correção, tá bom? Para quem quiser melhor se informar sobre a história de Davi está no segundo livro de Samuel, capítulo 11, e também no segundo capítulo de Samuel, capítulo 12. E Saul no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Essas duas histórias são 3 capítulos, mas esses 3 capítulos eles mostram com propriedade esses 2 pontos que eu estou falando aqui, né? Crítica e correção, esse é o ponto que nós estamos falando sobre crítica que cabe dentro de um debate ou qualquer outra área da comunicação e oratória. A crítica tem por finalidade a correção. O problema de hoje é que as pessoas são imediatistas. Antes de conhecer determinado assunto, determinado fato, elas partem para uma crítica. É só você postar algo em qualquer mídia, você vê que nos comentários há comentários afoitos totalmente desligados da realidade. Né? Mas não é esse tipo de crítica que nós estamos falando. Crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos e propor a correção. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo um comentário sobre um controlador de tráfego aéreo, dizendo que o controlador de tráfego aéreo estava falando muito rápido. Esse controlador está falando muito rápido. Aí eu fiz a seguinte pergunta: foi uma crítica? Não, não foi uma crítica. Foi uma apreciação de deméritos. Tudo bem, ele está falando muito rápido. Aí eu fiz a seguinte pergunta: qual é a velocidade da fala, então? E qual é a correção, o que você propõe para que ele seja corrigido? Porque até agora você só apreciou um demérito. Então, um documento internacional da OASI, documento 9432, diz que a velocidade da fala do controlador é de 100 palavras por minuto. Então, lá, ele devia fazer isso. Olha, você está falando muito rápido, 200 palavras por minuto, por exemplo. Você deve falar 100 palavras por minuto e existe um treinamento para isso. Nesse caso, o controlador ficou indignado porque não gostou da crítica, como normalmente ninguém aceita, mas não houve crítica. Houve uma apreciação de deméritos e não foi proposta uma correção. Então, a crítica tem por finalidade a correção. E aí, né, o caso de Saul, ele negou, e só uma coisa interessante que eu preciso explicar aqui. Não foi nesse caso, mas quando o profeta foi corrigir Saul era um mimizento. Em outras situações, olha só, em outras situações ele matou mais de 80 profetas, porque os profetas não falaram o que ele queria. Então ele partiu, em outras situações, quando foi corrigido, ele matou mais de 80 profetas. Então é a pessoa que
não reflete, nega e parte para o ataque pessoal. Mais do que o ataque pessoal, conforme eu falei na aula anterior, a pessoa parte para a vingança. E vingança pessoal, tá bom? E aí, se não houve reflexão, não há correção. A crítica tem por finalidade fazer com que a outra pessoa reflita sobre o assunto e parta para uma correção. Se eu não tiver condições de fazer com que a pessoa reflita, não haverá correção. E aí, uma coisa muito interessante, que quando Natan vai corrigir Davi, isso aqui para mim é uma lição de comunicação oratória. Quando ele vai corrigir Davi, ele não acusa Davi. Ele não acusa Davi. Olha que você matou Urias, que você ficou com a mulher dele. Não, ele não faz nada disso. Ele conta uma parábola, storytelling, né? Ele conta uma storytelling, e nessa história, que estava ali caracterizando toda a conduta de Davi, Davi, ele dá a sua própria sentença. Olha que coisa interessante. Em nenhum momento, Natan repreendeu, exortou, acusou Davi, mas ele conta uma parábola, faz com que Davi reflita. A verdadeira correção é aquela correção que parte de dentro para fora. Nós precisamos levar a pessoa a refletir e para que a pessoa de bom caráter venha a corrigir. Esta aqui, para mim, é a pegada de uma crítica de um bom comunicador. O bom comunicador, ele não acusa, ele leva a pessoa a refletir. Nós temos nessa história, que eu já contei em outros vídeos, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Seja o primeiro a atirar a pedra. Então, Jesus não acusou ninguém ali, muito pelo contrário. Fez com que uma mulher pega em pecado fosse absolvida. Mas, para essa absolvição, ele fez com que os acusadores viessem a refletir. Então, Jesus dificilmente acusava, apontava o erro das pessoas. Então, crítica, quem é especialista em crítica ou quer participar de um debate, dentro do debate cabe muito bem a crítica, tem que entender esta arte, que para mim é mais do que uma arte, é também uma ciência. A verdadeira correção é aquela que faz com que você leve o seu interlocutor a refletir, muitas vezes mostrando as consequências e assim por diante. Não era o caso de Davi. Saul fez mais de 80 profetas foram mortos porque criticaram, corrigiram e eram mimizento, psicopata, não aceitava correção. Psicopata não aceita, coloca a culpa nos outros e se vinga do crítico, daquele que fez a crítica, tá? E aí não há reflexão, não há correção. Ataque a quem criticou. E aí ele não, lembrando que no caso do Saul, de muitas outras pessoas, Saul não fez uma abordagem sobre a correção. O que está sendo corrigido? Era a conduta. Saul, você deveria ter feito isso, você não fez. Não. O ataque vai para o lado pessoal. E falando nisso, hoje é dia 11 de setembro de 2025, isso me faz lembrar 11 de setembro de 2001, 24 anos hoje, em que as torres gêmeas dos Estados Unidos foram abatidas. Sem entrar em muitos detalhes, o que nós temos aqui na essência é a não aceitação de certas condutas, de certos pensamentos, de certas ideologias e assim por diante. Este é um grande problema, embora aqui não esteja diretamente falando de debate, comunicação oratória, mas está intrínseca esta concepção. Eu não aceito o jeito que a outra pessoa pensa, não quero entender, e se ela não aceitar aquilo que eu proponho, eu vou vingá-la, eu vou perseguir. Nós temos aqui um crasso exemplo. Infelizmente, hoje, dia 11 de setembro de 2025, ontem, nós tivemos aí um cristão, Charlie Kirk. Não vou entrar no mérito, tá, da questão. Não vou entrar no mérito se está certo, se está errado. A questão não é esta. Houve ali, na verdade, ele foi morto por um tiro, mas o que aconteceu foi exatamente isso. Alguém que não concordava com ele
achou por bem eliminá-lo. Não quer ouvir o assunto e lembrando que não há necessidade de aceitar. Eu tenho uma proposta, a pessoa tem uma outra proposta bem diferente e eu não preciso aceitar a outra proposta, mas eu tenho que respeitar. E se houver discordância, a discordância está no aspecto do conteúdo, do tópico, do assunto, e não pode ser pessoal. Lembra de Paul Graham? Paul Graham, ele deixa bem claro que quando a pessoa sai da pertinência temática, do tema que é pertinente ao assunto, e parte para o lado pessoal, é o pior tipo de debatedor, ou até mesmo de pessoa que pode existir. Então, nós temos aqui um caso bem recente que mostra muito bem o que eu estou falando. A pirâmide de Paul Graham são 6 níveis, na verdade são 7 níveis, deixa bem claro isso. Então, um ataque pessoal. Era um cristão bem conservador, né, e não aceito, não havia problema da não aceitação. O problema não é a não aceitação, é como a não aceitação foi tratada. E hoje nós estamos vivendo um período, não só brasileiro, no mundo em geral, quando uma pessoa não aceita, seja lá o que for, não interessa o assunto. O respeito, ele precisa ser preservado, ele precisa ser conservado. E o fato de eu não aceitar aquilo que foi apresentado, isso está comprometendo a comunicação. Entender não significa aceitar. A pessoa tem uma posição diferente, eu não preciso aceitar a posição dela. Não sou obrigado a aceitar, mas respeitar sim. Mas eu preciso entender. Comunicador, eu estava falando ontem sobre copyright com um grupo de pessoas. Copywriter, que é aquele profissional que escreve copyright, se ele não entender de pessoa, ele não pode ser um copywriter. Muito antes, bem antes da comunicação, vem a psicanálise, vem a psicologia. Se eu não entender de pessoa, eu não posso ser um bom comunicador em hipótese alguma, nem professor, nem palestrante, nem gerenciador de crise e assim por diante. Mas eu preciso entender, eu vou entender se eu vou aceitar ou não, né? Ainda que eu não aceite, tá? Eu preciso respeitar. Tudo aqui está envolvido em crítica. Se eu sou criticado, eu parto para a negação ou parto para a violência, às vezes violência verbal, que não é legal, mas pior ainda é a violência física ou atento contra a vida de uma outra pessoa. No debate, a gente deixa bem claro isso. Inclusive, nessa onda de debates que eu andei assistindo aí, tanto no Brasil, inclusive no exterior, a gente vê muito isso aqui, ó. Primeiro que a pessoa sai do conteúdo. Você está perguntando, vamos falar sobre essa garrafa? Ah, mas o pneu do carro furou. Espera um pouquinho. Nós estamos falando sobre a garrafa de água, não é sobre o pneu. É o caso Saul. Saul desviou a conversa várias vezes, né? Então, vamos falar sobre a garrafa. Então, existe a tendência da pessoa mudar de assunto. E quando muda de assunto, sai da pertinência temática, parte também para o lado pessoal. A pirâmide de Paul Graham explica muito bem isto. E a gente vê muito isso. Sai da pertinência temática, sai do tema e parte para o lado pessoal. E aí busca apoiadores, que 99% das pessoas... número não quer dizer nada. Pode ser um indicativo, pode ser uma linha de partida, mas não necessariamente uma linha de chegada, não necessariamente uma conclusão, tá bom? E aí, conforme eu falei na aula anterior, nós estamos procurando a aprovação ou evolução. Estamos procurando aprovação, pessoas que nos corrigem ou bajuladores. Conforme eu falei, as pessoas são admitidas devido às suas habilidades técnicas e são demitidas devido à falta de inteligência emocional. Eu me lembrei agora de um caso muito interessante, que eu fui controlador de tráfego aéreo e fazia parte da avaliação de novos controladores.
e uma das controladoras mais brilhantes que passou pelas minhas mãos, para o meu grupo, né, na realidade, ela foi reprovada. Ela foi reprovada numa avaliação prática e eu tive que explicar para a coordenação por que eu reprovei, que eu fui, eu não sei se foi o único, mas com certeza eu reprovei. E uma reprovação já era o suficiente, era um conselho, né? Uma reprovação já era o suficiente para que ela fosse reprovada. E as pessoas perguntaram como é que uma pessoa tão brilhante como essa, ela foi reprovada. E ela ficou muito, muito indignada no momento da reprovação. E interessante que eu deixei bem claro para ela. Ela tinha uma inteligência de tráfego aéreo, vamos dizer assim, que superava todos os demais controladores. Só que ela entrava em situações que só controladores experientes entravam. Conflitos, resolvia conflitos ou armava um determinado tráfego aéreo. E um controle que ela fez muito arriscado, se saiu bem, mas eu falei assim, nessa situação que você acabou de propor aí, uma situação muito complexa, se aquela aeronave não decola, qual é a solução que você dá para essa situação complexa que você criou? Muitos controladores criariam aquela situação complexa, mas conseguiriam resolver. E ela não conseguiu resolver. E eu perguntei, se aquela aeronave que está decolando, ela aborta a decolagem, ou aquela outra aeronave que está pousando, arremete, qual é a solução que você dá para o caso? E ela não conseguiu dar resposta. Ora, se você entra numa situação complexa como essa, mostrando uma superioridade em relação aos seus colegas, mérito para você. Mas se você entra numa situação como essa e não sabe sair, e era uma situação muito real, para vocês terem uma ideia, foi no aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto mais congestionado do Brasil. Então ela foi reprovada, ficou muito indignada, mas alguns anos se passaram e ela reconheceu que se ela entrasse, continuasse naquela situação, ela teria se envolvido em outros acidentes. E o maior acidente, eu não vou contar aqui a história, o maior acidente, maior não, um renomado acidente aéreo ocorrido na década de 90, olha só que coisa interessante, um grande acidente ocorrido, se não me engano, em 1982, se deu, o culpado, um erro crasso, foi um controlador que se considerava o melhor controlador do Brasil. Ele era piloto, dava aula para piloto. Eu não trabalhei com ele, conheci pessoalmente, mas quem trabalhou com ele falou, Calazans, ele trabalhava de uma forma muito arriscada, complexa, e não, olha que coisa interessante, não aceitava correção, crítica, observação de ninguém. Todos do controle tinham que trabalhar em função dele e ele não aceitava. A soberba precede a ruína. E ele se envolveu num acidente, ainda bem menos pior, que era um cargueiro, e, se não me engano, apenas 6 pessoas morreram, que foi apenas a tripulação, por ser um cargueiro. Mas se fosse um avião de passageiro, teria morrido ali 200 pessoas tranquilamente. E o erro dele foi crasso. Por quê? Quantas vezes, segundo seus colegas, ele foi corrigido, foi criticado por uma operação complexa, em momento algum ele parou para refletir e propor a correção. Sofreu as consequências. Ele até podia sofrer as consequências. O problema é quando leva as outras pessoas a sofrer as consequências, no caso, a morte dos tripulantes. Tá? No caso de Saul, por ele não ter aceitado a crítica, não refletiu sobre o assunto, negou e não aceitou a correção, não será mais rei, e dali por diante ele perdeu o seu reinado. Quem não sabe ser liderado não pode ser líder. E crítica, eu fiz um comentário bem rápido sobre crítica e neurociências. Existe um curso nosso onde nós aplicamos neurociências, neurocopywriting ou neurocomunicação, onde nós explicamos melhor esse detalhe. Por ora, fica bem claro que uma correção provoca, sim, mudança no seu cérebro. Tá bom? Olha o que eu vou falar aqui. O posicionamento diante do erro e da correção pode superar o próprio erro.
não é o que você erra que está em questão. Também, nós não estamos aqui privilegiando nenhum erro, mas a posição diante do erro, ela pode superar o próprio erro. No caso de quando nós olhamos a bandeira de Israel, depois de 2.700 anos, nós temos ali a estrela de Davi, que perpetuou no tempo e no espaço. Assim nós acabamos a aula de hoje, lembrando para fazer, na verdade, assistir ao vídeo sobre críticas, onde eu explico o que é crítica, e o vídeo primeiro sobre esse assunto para que você entenda de uma forma bem interessante. Saúl e Davi, fica aí a lição para todos nós. Tá bom? Fica aí o link e você pode participar do nosso grupo de comunicação e oratória, do Zap, e também vou deixar o link do nosso grupo. O nosso site tem mais explicações sobre os nossos cursos. Lembrando do nosso canal do YouTube, se você não é, se inscreva, ative o sininho para receber os novos conteúdos, fazendo os 3 Cs. Triple C, curtir, compartilhar e comentar. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.